Olá, bom dia. Talvez você me pergunte o que esse copo com água simboliza. Ele simboliza exatamente esse versículo que eu quero que você coloque à sua mente, porque hoje é um dia que nós convidamos você que se encontra desesperado. Quando eu digo desesperado, talvez é uma dor tanto física como na sua alma, mas principalmente você que tem enfrentado um desafio na sua saúde. Nós convidamos você a trazer o seu corpo para o campo espiritual. É isso mesmo. E quando assim você o faz, o resultado é exatamente como estes que você vai assistir. Mas eu quero dar para você a oportunidade de preparar um copo com água, porque esse é o versículo pelo qual nós abençoamos a água. Leia comigo. E no último grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Essa água, pela fé, ela vai gerar dentro do seu espírito a condição que você precisa para vencer essa situação. Porque se por um lado o médico trata o corpo, a fé, ela trata a alma. E como falamos, esse é o resultado que, crendo ou não, entendendo ou não, aceitando ou não, pessoas têm trazido o corpo dela para o campo espiritual. E o resultado é esse. Nome? Paula. Trazendo o corpo para o campo espiritual. Aconteceu. Então, em fevereiro, eu comecei a sangrar e não parava mais. Aí eu fui no médico, fiquei com medo, falei, o que está acontecendo? Ela falou para mim que eu era velha e que eu estava na menopausa. Vai embora, toma esse remédio, vai, espera. Aí passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e eu continuava sangrando. Eu falei, mas que raio de menopausa é essa que não para nunca? Aí fui de novo. Aí, chegando lá, eles me fizeram um exame e falaram que eu tinha uma massa, um espessamento no ovário direito. Aí, na mesma semana, ele me deu um remédio que eu tinha que tomar 4 comprimidos de 8 em 8 horas, ou seja, 12 comprimidos no dia que ia parar o sangramento. E aí eu comecei a tomar o remédio e não parava. Continuava aquela coisa doida. Conta ali pra gente o que é aquilo ali. Aquilo ali foi num vaso sanitário, né? Está no chão também ali? Foi para todo lado. Eu acordei, quando eu vi, eu falei, Jesus, não sei o que está acontecendo, estou tendo uma hemorragia. Aí saí correndo para o hospital. Começou a sair uns coágulos enormes que parecia que eu estava abortando. Uma coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu não gosto nem de lembrar. Só que eu tinha absorvido aquela palavra de que eu era velha e que eu ia na menopausa, e ela me perguntou se eu estava com algum problema na minha casa. Eu estava realmente com alguns problemas. Ela disse que aquilo era emocional, e eu acabei tola, absorvi essa palavra e não vim aqui. E aí isso continuou. Aí, nesse dia que começou a sair uns coágulos horríveis, eu voltei para o hospital já revoltada. Já cheguei chutando a mesa. Eu falei, gente, eu estou sangrando, vai fazer 2 meses, vocês têm que dar uma solução. Ele falou que eu tinha uma massa, que agora era no ovário esquerdo, no direito não tinha mais nada. E que um útero normal, o volume era 99, que o meu estava 157, e que tinha uma massa que provavelmente era um câncer de endométrico ou pólipos, que não saem normalmente, que teria que fazer uma cirurgia. Aí eu saí de lá arrasada, né? Porque eu falei, como assim câncer? Minha mãe morreu de câncer em 2023, então aquilo estava dentro de mim. Aí só sei que nesse dia, nessa terça-feira, eu vim. E Deus me operou na primeira passagem no manto. Hoje é a terça-feira que eu estou, porque eu não vou parar mais a corrente de terça. Mas a primeira vez que eu passei, Deus já tinha me operado. Ok. E agora? Como é que você está? Não tenho nada. Não tenho nada. Eu parei de sangrar na segunda semana da terça. Eu vim com meu marido para passar no manto pela segunda vez. E dali o que tinha, já tinha expelido tudo, feito uma limpeza. Deus fez uma limpeza e eu estou perfeita. Hoje você não tem sangramento? Nenhum. Estou de lua de mel com meu marido.
Olha, que Deus te ilumine cada vez mais. Parabéns, tá? Vamos fazer agora a oração em seu favor. Pegue o seu copo com água, peça de roupa do seu familiar, ou coloque a mão onde você sente a dor ou tem o problema, porque essa palavra vai se tornar real na sua vida. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, todas essas pessoas que nos assistem agora, elas têm uma sede, meu Pai. Por isso que talvez elas estão acordadas. Porque essa sede não deixou ela dormir, meu Pai. Essa sede está incomodando ela. Essa sede, meu Pai, está fazendo ela sofrer, chorar, cansar. Mas a tua palavra diz que o Senhor é essa fonte de água viva. O Senhor tem a vida que essa pessoa está procurando. Por isso que quando ela beber dessa água agora, meu Pai, que seja isso o primeiro passo para trazer o corpo doente dela, o corpo enfermo dela, a alma quebrada dela, para o campo espiritual. E assim, meu Deus, haja o milagre. Assim haja, meu Deus, a transformação. Seja ela lavada dessa dor, dessa infecção, dessa inflamação. Se o corpo dela, meu Pai, tinha um bloqueio espiritual, impedindo, meu Deus, os tratamentos de funcionarem. Meu Pai, o corpo dela não estava respondendo. Isso é arrancado agora, meu Pai. E tudo aquilo que talvez os médicos tenham tentado fazer, agora começa a dar resultado, dar resposta, ainda que eles não entendam como, porque eles não precisam entender, meu Pai. Eles só precisam ver o teu poder. Em nome de Jesus, beba dessa água. E que a vida dessa palavra entre dentro de você agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Olha, meu amigo, diga graças a Deus. Olha para mim, diga graças a Deus. Agora, pega a sua palavra. Vamos fazer um teste aqui agora? Você quer saber se a palavra de Deus funciona ou não? universal.org/localizar. Você vai pegar e vai falar, meu Deus, se essa palavra é verdade e vai me dar vida, então eu te dou a minha palavra que hoje eu vou na igreja, que hoje eu vou até o altar, que hoje eu vou lá no centro de ajuda e vou colocar minhas mãos no altar. Talvez você tenha um familiar em coma. Hoje você vai no altar levar a peça de roupa dele. E eu tenho certeza, meu amigo, que assim como a palavra de Deus ela é viva, essa vida vai chegar até você. Você querendo falar conosco, você pode mandar uma mensagem de texto pela nossa linha Amigo 020 7272 1010. Ou você pode acessar o Pastor Online, esse endereço que aparece no rodapé da sua tela, para que você fale agora com alguém e saiba como chegar até o altar mais próximo da sua casa. Fica com essa história de vida dessa pessoa que não só curou o corpo, mas salvou a alma. Que Deus te abençoe. Até amanhã. A minha família, tanto a família materna como a família paterna, veio de cultura de famílias miseráveis. Onde se tinha pão, não tinha manteiga. Onde se tinha manteiga, não tinha pão. Cresci com a minha mãe falando que ela não queria filha mulher porque mulher sofria muito. Me chamo Kátia Amarante, tenho 48 anos. Aos 6 anos eu comecei a entender que eu não era desejada. Fora as brigas que tinha em casa. Meu pai entrou na polícia militar, ele é bombeiro.
E engraçado que quando ele atuava na profissão dele, ele não colocava uma gota de álcool. Mas quando ele saía, acho que vinha os problemas, as necessidades, ele começava a beber. Meu pai tinha vezes que chegava fardado, bêbado, caindo na escada. Meu pai caía. E isso era muito humilhante, porque além da gente ser crianças negras, pai bebia e ainda pobre. O povo fazia festa, era muito humilhante. Não convidava a gente, ou era porque eu não tinha roupa, ou porque eu não tinha presente para levar, ou quando convidava era por pena. Convidou os neguinhos lá dos bombeiros, era muito triste, era muita humilhação mesmo. E fora quando faltava alimento, muitas vezes eu levava na mochila da escola, a tapué, para pegar sopa, para levar para casa para meu irmão e para minha mãe comer. E engraçado que a gente vinha de uma família religiosa. Meus avós maternos, eles eram cristãos, mas minha avó também tinha uma vida muito miserável. Então, se dentro de casa eu não tinha um apoio, como que eu ia conseguir vencer do lado de fora? Eu só cresci ouvindo não, não, não. Eu comecei a me sentir uma mulher feia, eu me achava feia de corpo, feia de rosto, eu me achava triste, ao ponto de eu começar a ter um amigo imaginário. A minha avó materna, ela era benzedeira e fazia parte de uma entidade. E quando tinha festa de Cosmo Damião, festa de crianças no centro, eu brincava com umas pessoas que, na minha mente, eram pessoas que tinham espírito de criança. E essas pessoas se chamavam de Joãozinho, Mariazinha, brincava com eles de banho de pipoca, de doce. E numa dessas brincadeiras, um deles começou a contar a minha vida. E nisso ele falou assim, você quer ser minha amiga pro resto da vida? E lá a gente fez um pacto. E daí, então, eu comecei a ter essa amiga imaginária. E eu via ele, falava com ele, e eu ficava muito doente. O meu rosto inchava, depois que eu comecei a ter amizade com esse amigo imaginário, meu lábios ficava inchado, meu olho inchava, de ficar hematoma, parecia que eu tinha apanhado de uma outra pessoa. Minha mãe me levava nos hospitais, fazia exames, o médico falava, não tem nada, realmente eu não tinha nada. E nisso uma vizinha vendo tanto sofrimento, e ela falou assim, não é justo a vida que você leva. Eu conheci uma igreja que lá as pessoas mudam de vida. Eu falei assim, mas minha avó é evangélica. Não, mas essa é diferente. Aí eu falei, vamos. Eu fui com ela. Ela me levou numa sexta-feira. Aí quando eu fui, não gostei, vou ser sincera. Só que Deus é tão maravilhoso que quando Ele chama e não tem volta, né? O não é meu, mas o sim é dele. O meu pai ficou doente. Chegando no HM, que é o Hospital Militar, logo dando a entrada, meu pai entrou em coma. Nesses 6 meses que o meu pai ficou de coma, a gente foi parar no fundo do poço. Minha mãe não tinha conta corrente com ele, não era conjunta, era tudo individual. Então, o pagamento dele caía, a gente não podia sacar, não tinha como sacar. Nisso, a gente começou a passar necessidade, começou a atrasar condomínio, telefone. Foi aí que eu voltei de novo para a igreja. Aí eu encontrei um homem de Deus que começou a acompanhar, ele foi fazer uma visita em casa, ele levou cesta básica, durante 3 meses a igreja deu cesta básica. Aí a gente começou a pegar firme, começamos a fazer as correntes da cura. E nesse percurso de buscar a cura, eu virei religiosa. Porque eu queria meu pai curado, eu só queria isso curado. Só que eu não estava curada. Eu ainda tinha aquelas coisas do passado. E ao mesmo tempo eu queria bênçãos, eu queria riquezas, eu queria trabalho, eu queria um monte de coisa, mas não queria mesmo o encontro com Deus. Ainda tinha coisas na Kátia que precisava mudar. A Kátia ainda não tinha mudado. Apesar de eu estar cuidando do meu pai, eu tinha uma tristeza muito grande da maneira que ele tratava da família. Eu começava a fazer comparação entre outros pais e eu culpava ele, que ele era ruim. Para mim, isso era dele, ele era ruim. Nesse período, a gente buscando, tudo que eu me ensinava, eu fazia. Levava roupa, levava o azeite, consagrava sapato, consagrava meia. Se fosse para estar lá 3 horas da manhã, à disposição eu tinha, mas não mudava. Eu já estava com uns 18 anos, já tinha uns 5, 6 anos que estava na igreja, entre 17 a 18 anos, e comecei a prestar mais atenção. Eu vi meu pai ali na beira da morte, em coma, comecei a prestar atenção na reunião do Espírito Santo. Aí, num dia dessa reunião,
falou sobre a vida, sobre a alma, que todos nós temos um tempo determinado no mundo. A gente começa cedo, cresce, e tem algumas pessoas que nem chegam a envelhecer. E você está preparada? Porque a sua carne um dia vai morrer. E nisso eu vi meu pai lá no hospital. Falei, mas para onde vai o espírito do meu pai, a alma do meu pai? E nessa mesma pregação falou assim, a pessoa não vai ter um encontro com Deus nunca se ela não liberar o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento ruim, se não nascer de novo. E eu comecei a ficar preocupado para onde a alma do meu pai ia. E eu fui visitar meu pai nessa mesma semana, e lá o médico saiu, minha mãe foi falar com o médico, ficou só eu e meu pai na sala. Meu pai estava todo entubado, em coma. Foi aí que eu resolvi segurar na mão dele. E tudo que eu ouvi no altar aquele dia, eu falei, pai, se o senhor tem algum ressentimento com alguém, do seu pai que te abandonou, perdoa ele. Assim como eu te peço perdão também, eu quero que o senhor tenha misericórdia da sua alma, porque a sua carne, ela tá indo, mas a sua alma não. A sua alma é eterna. Pede perdão, pai, aceita Jesus. E nisso ele apertou minha mão. Na hora que ele apertou minha mão, uma lágrima dos olhos dele desceu. E nisso eu corri na igreja e pedi para um pastor ir visitar meu pai. E esse pastor foi. E lá ele batizou meu pai com um copo de água em coma, perguntou se meu pai aceitava Jesus como Salvador. Meu pai apertou a mão dele, então eu creio que meu pai encontrou Jesus. E na mesma semana meu pai faleceu. Aí eu comecei a prestar mais atenção nas pregações. Teve uma pregação que Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Parei de ver ali como uma história, como uma vida, e parecia a minha vida. Aí eu falei, Senhor, eu quero te conhecer também. Eu não quero te conhecer porque um pastor prega, ou porque uma colega minha fala, ou porque alguém... Eu quero te conhecer. Como que eu faço para te conhecer? Quando eu estava buscando o Espírito Santo, veio a fogueira santa de Israel. E aí eu comecei a entender o que é ir pro altar. Foi aí que falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor não quer dinheiro, o Senhor não quer casa, o Senhor não quer carro, o Senhor quer a minha vida. Então, dessa vez eu vou pro altar. Eu vou pro altar pela minha vida espiritual. Tudo que eu tinha feito, dei reforço escolar, entreguei folheto no farol. E nesse dia que eu fui para o altar, não tinha um grão de arroz dentro de casa. Eu falei, Senhor, tô na tua dependência. É tudo ou nada. Ou eu desço uma Kátia transformada, cheia do teu espírito, ou o Senhor, eu vou continuar aqui sendo uma religiosa. E eu não quero ser religiosa. E quando eu subi naquele altar, eu recebi o Espírito Santo e foi uma experiência maravilhosa, uma paz interior que eu nunca tinha. Eu não sentia aquele, como os outros falam, sente calor, sente frio, não senti nada disso. Era uma certeza que vinha interna dentro de mim, porque eu senti que alguém estava comigo, eu não era mais sozinha. Aquela ausência que eu não tive, o carinho do meu pai, ter falado por eu ser a única mulher, ter me protegido, eu não tive. Mas aquele dia eu me senti protegida, eu me senti guardada. A minha fraqueza saiu, a minha tristeza saiu. Comecei a sentir muito mais prazer em falar em Jesus, em querer ganhar almas. Eu consegui mostrar o meu Jesus para minha família. Hoje eu dou palestra. Hoje eu dou consultoria, hoje eu sou mentora. Tenho clientes que 90% dos meus clientes são indicação, eu não procuro. Um cliente vai indicando para o outro, as pessoas falam, você é uma contadora diferente, eu nunca vi uma contadora como você. E olha que eu não sabia ser contadora, a minha contabilidade foi Deus que me deu. Então isso é muito gratificante, porque a Kátia mesmo não consegue nada. A Kátia consegue tudo através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dentro de mim. Ele nunca falha. E hoje eu sei disso. Hoje aquele complexo que eu tinha, que eu me sentia feia, que eu achava que o meu corpo não era perfeito, que eu tinha que ter nascido clara. Hoje eu não sinto mais isso. Hoje eu olho no espelho, eu me acho bonita, eu me acho linda. Até algumas pessoas me chamam de convencida. É convencida, que não sei o quê, você se sente. Não, eu não me sinto. Eu me acho bonita porque hoje eu tenho a presença de Deus dentro de mim e Ele fala que eu sou. E hoje eu sei que a minha alma é importante, que eu sei que o meu tempo aqui é temporário, que um dia eu não vou estar mais aqui. Hoje eu não tô nem aí se eu vivo hoje, se eu morro amanhã. Eu não tenho medo da morte porque eu sei para onde Jesus vai me levar. O meu bem precioso hoje é o Espírito Santo. Dele eu não abro mão. Eu posso perder qualquer coisa,
Eu posso ficar o dia inteiro sem comer, mas 1 segundo sem a presença do Espírito Santo eu não fico. É meu prêmio, é minha pérola, meu prêmio mais precioso.